Todos sejam bem-vindos, que a mensagem de hoje possa alcançar os nossos corações, o meu e de vocês todos. A gente está trabalhando com essa pergunta, baseado lá em Romanos capítulo 12, e semana passada a gente já iniciou, semana que vem vai continuar, não serei eu, estarei de férias, né? Semana que vem, só semana que vem também, tá? Minhas férias aqui é uma semana só. E aí, mas o pastor Marconi vai estar aqui com vocês e vai estar continuando essa mensagem, continuando essa série de mensagens sobre você estar conformado. E nós falamos semana passada, né? O livro de Romanos foi escrito para uma igreja, para gente como a gente, né? Que conheceu o Senhor Jesus na caminhada, que se converteu e que fazia parte de uma comunidade. E Paulo vai explicando as questões, ele começa falando de justiça, e da justiça de Deus, e ele vai continuando, fala da injustiça dos homens, vai falar do Adão, vai falar do pecado, vai falar de que todos nós pecamos, vai falar da graça do Senhor Jesus, a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, da salvação na cruz, da reconciliação que Jesus fez com a gente na cruz, né, reconciliando a gente com Deus. Vai falar de tudo isso, né? Mas o ponto principal da carta de Paulo aos Romanos fala da justiça, do tamanho do amor de Deus, da justificação que Deus fez por nós, fez em nós, através de Cristo Jesus. E aí chega nesse ponto, no capítulo 12, e nessas passagens que a gente trabalhou com vocês semana passada, e ele chega para a igreja e diz assim: eu rogo a vocês. E no segundo versículo ele vai dizer: por favor, que vocês não voltem a se conformar, a pegar a forma deste mundo, mas que vocês transformem a mente de vocês, tenham a mente de vocês renovada, permitam essa transformação. A palavra no grego é metamorfose, né? Eu brinquei, não é a ambulante do Raul Seixas, mas é metamorfose, essa transformação que precisa acontecer na nossa vida, de acordo com essa forma, que não é a forma deste mundo, mas a forma de Deus manifesta em Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado deu uma distorcida muito grande nessa imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, por favor, né, apesar das palavras no original muitas vezes permitir ideia concreta, né, essa imagem e semelhança não é uma questão física, mas uma questão espiritual ou a questão psico do ser humano ser parecido com Deus, o seu senso ser parecido com Deus, inclusive o senso de justiça, poder amar e coisas parecidas. Então, nesse caso, nos atributos de Deus é que nós somos parecidos com Ele. E Ele fala: por favor, não se conformem novamente com este mundo. Vocês foram chamados para serem conforme a imagem do Filho unigênito de Deus, da imagem de Jesus Cristo. Vocês têm Ele por referência e é Ele que vocês devem seguir. Ele é a base de tudo que vocês precisam ser e de todas as atitudes, como o próprio João fala lá nas suas cartas, que aqueles que dizem estar em Jesus devem andar como Ele andou, e nós devemos andar conforme Jesus, nós devemos viver conforme Jesus, as nossas escolhas, as nossas atitudes e a nossa forma de tratar o próximo deve ser conforme Jesus nos ensinou. Então Ele é a nossa base, a nossa referência, Ele é o nosso alvo, né? Ele é o alvo para que nós possamos crescer e avançar nessa semelhança de Deus, voltar ao princípio e voltar a ter essa experiência boa, agradável e perfeita de se parecer novamente com Deus, né, se parecer com Cristo e poder agir, né, viver essa justiça de Deus entre os homens. E eu separei algumas passagens. Antes de a gente continuar no texto, a gente vai ler e vai trabalhar um pouquinho o resto do capítulo 12, para explicar realmente o que significa essa transformação e aonde Paulo quer chegar. Mas eu queria lembrar de algumas frases de Jesus. Olha, eu mandei para o Marconi e ele mexeu, não estava assim. Aí a gente estraga o sermão assim: Marconi, tu está em casa? Eu sei que está, né? Estraga o sermão, tu mexeu em tudo aí, ó. Eu me preparei de outro jeito aqui, ó. Não me mandasse essa mudança. Mas algumas frases de Jesus que vão mostrar como a gente precisa, vamos ser sinceros,
para fazer a gente refletir muito das nossas atitudes. E na prática mostrar se nós verdadeiramente estamos nos conformando com este mundo ou se verdadeiramente nós estamos nos transformando. E cada dia, nós que nascemos de novo, nascemos em Cristo, nascemos de Deus, nascemos no Espírito, estamos nos parecendo com Jesus. Jesus disse para os discípulos, foi para os discípulos que ele disse isso, apesar de ser o sermão da montanha, apesar de ter uma multidão ouvindo ele, foi os discípulos, o foco dele era os discípulos. Ele diz assim para os discípulos: eu digo a vocês que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Espera aí, mas não é pela graça? Quando a gente fala de justiça, a gente não lembra de legalidade? É pela graça ou é pela lei? E precisa ser muito superior à dos fariseus e mestres da lei. Jesus está querendo dizer isso para os discípulos. Esse versículo só precisaria de talvez uma série para explicar ele em todo, mas queria só deixar claro algumas coisas aqui. Jesus não está falando em desacordo à mensagem do Evangelho, muito pelo contrário. A ideia de justiça para nós, para todos nós, a ideia de justiça é cumprir a lei. A ideia de justiça é fazer o que é certo. Essa é a ideia de justiça para cada um de nós. A ideia de justiça para o povo hebreu, para a cultura hebraica, talvez nós entendamos justiça mais como se fosse juízo e menos como se fosse justiça. Mas essas palavras são diferentes na língua original. E tanto que Jesus fala, né, que nós precisamos ser convencidos pelo nosso pecado, pela justiça de Deus e pelo juízo de Deus. O Espírito Santo nos convenceria dessas coisas. E nós entendemos justiça como se fosse o juízo, condenação. A pessoa errou, ela tem que pagar. É mais ou menos isso. Isso é o nosso entendimento de justiça. Não que esteja errado, mas o entendimento hebraico, cultural deles de justiça não é somente fazer o que é certo, mas é fazer com que todos possam ter oportunidades. Não tenhamos acepção, que não façamos diferenças, por causa da classe social ou por causa de algumas diferenças entre nós. A gente não pode fazer essas diferenças. E quando nós temos muito da parte de Deus, nós que recebemos muito da parte de Deus, eu não estou falando só questões econômicas, eu estou falando de tudo, que nós possamos auxiliar aqueles que têm pouco naquela área. Esse é o entendimento de justiça para eles. Quando Deus cobra, no Antigo Testamento, muitas vezes Deus cobra do povo acerca de justiça, Ele fala: cuide dos órfãos, cuidem das viúvas, cuide daqueles que têm menos, cuide dos pobres. Olha, quando você for fazer a colheita, não se esqueça, deixe um pouco nas árvores, deixe um pouco nas plantas, para que aqueles que não têm terra possam colher e serem abençoados. Isso é justiça na cabeça de Deus, isso é justiça para o povo. Os fariseus e os mestres da lei ensinavam acerca disso, mas eles não praticavam isso. Eles ensinavam acerca dessas coisas, mas eles não praticavam isso. Em algumas discussões com Jesus, Jesus dá isso e fala sobre isso. E ele diz: vocês ensinam essas coisas, mas na verdade vocês não praticam essas coisas. Tem uma passagem que ele fala assim para os discípulos: vocês ouçam tudo o que eles falam, mas por favor não pratiquem nada que eles fazem. Jesus está dizendo para eles: mas o que eles ensinam está certo, mas o que eles fazem não está certo. Eles são injustos aos olhos de Deus. Outra frase que eu separei aqui, Jesus ensinou isso: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse ensino era muito claro entre eles, mas pouco praticado. Ame o Senhor, nós temos que ir para a passagem original e indicar: ame o Senhor como? E nós hoje fazemos um pouco diferente, às vezes, esse ensino sobre ame o Senhor. Ame o Senhor como o seu único Deus. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, por isso você deve amá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas acima de Deus. E quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, isso não é amar a Deus.
O mundo nos ensina a colocar coisas acima de Deus. A religião, muitas vezes, nos ensina a colocar coisas acima de Deus. A religião nos ensina a colocar a própria denominação ou as questões religiosas acima de Deus. Isso não é amar a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Mas o mais difícil de todos, ame o seu próximo como a si mesmo, ou ame o seu próximo da maneira que você gostaria de ser amado. É a tradução mais correta desse versículo. Ame ao seu próximo da maneira que você gostaria de ser amado. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Existia um princípio muito praticado na época de Jesus, um valor, um entendimento doutrinário muito praticado na época de Jesus, que a lei, são 613 mandamentos, a lei só poderia ser descumprida em caso de vida ou morte para alguém. Vocês vão perceber em alguns textos Jesus usando esse princípio, que não é da lei, mas é um princípio, é um valor, é algo, um entendimento teológico da época, vamos dizer assim. Jesus usa, por exemplo, na hora que os discípulos estão colhendo espigas no sábado. E aí os fariseus chegam para Jesus, acho que os fariseus chegaram para Jesus e falaram, mas os seus discípulos estão fazendo isso no sábado, a lei diz que o sábado é para descanso, o homem não pode colher nada no sábado. E Jesus diz para eles, mas eles estão com fome. E Jesus fala para eles, o que é mais importante? A vida deles ou o cumprimento da lei? Você acha que Deus está importando com o cumprimento dessa regra da lei, sendo que a vida deles está em risco, eles estão com fome, eles estão alguns dias sem comer, sei lá. E Jesus discute isso, em outras passagens Jesus também usa essa importância do cumprimento da lei, sim, mas ele coloca a vida da pessoa em primeiro lugar. E muitas vezes nós fazemos isso também, né? O nosso legalismo ou o nosso senso de justiça. Nós queremos se tornar perfeitos e achamos que o ser perfeito aos olhos de Deus é simplesmente cumprir regras. E muitas vezes o nosso cumprimento de regras faz com que pessoas sejam jogadas de lado. Pessoas, às vezes, não são nem vistas, porque nós precisamos cumprir a regra. É mais importante, por exemplo, e isso muitas vezes é ensinado, e eu já falei aqui várias vezes, se você está passando dificuldade, não entrega a sua contribuição, supre a necessidade da tua casa, em primeiro lugar. A tua família é mais importante do que isso aqui. Deus vai te dar graça. E você está, quando você está conduzindo isso na sua casa, ou quando você oferta isso para alguém, você também está fazendo isso como se fosse para Deus. Porque o valor de uma vida é muito mais importante do que isso, queridos. Do que um cumprimento religioso. E se você ficar 1 ou 2 meses, ou 3 meses sem contribuir, você não está em pecado por causa disso. Fique muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você está usando isso de maneira para abençoar pessoas, está cumprindo o mandamento, amando o Senhor e amando o seu próximo, você está acima de todas as coisas. Não fique preocupado com regras, nem em cumprir regras. Se você souber e fazer aquilo que Jesus soube fazer, amando, a presença do Espírito em você vai te discernir e vai te dar discernimento para fazer as coisas corretas. E as regras vão ser simplesmente algo da mente renovada, e não de uma coisa para alcançar alguma coisa, para alcançar algum mérito diante do Senhor. Você não alcança mérito diante do Senhor praticando coisas, você alcança mérito diante do Senhor quando você tem o coração contrito e o espírito quebrantado, humilde de coração, e procura o Senhor e fazer o que é correto, o que é certo aos olhos de Deus. A referência antes era, ame o teu próximo como você gostaria de ser amado. Jesus ensina um novo mandamento, uma nova regra, vamos pensar assim. Isso só vem com mente renovada. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Agora, a referência do amor não é mais como eu gostaria de ser amado. A referência do amor para aqueles que estão em Cristo é como Jesus nos amou. Olha como já muda todas as coisas. Quando nós trabalharmos os outros versículos do Romanos 12, você vai perceber esses ensinos inseridos naquilo que Paulo está explicando ou ensinando para a igreja. Um deles é esse. Vocês devem fazer a mesma coisa que Jesus fez por vocês. Como Jesus se doou, como Jesus se fez, como Jesus, as atitudes de Jesus para com os outros, para com o próximo, como Jesus nos perdoou, ele ensina em outra parte, né? Como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. E tudo isso é coisa de mente renovada. A gente não consegue, por exemplo, o perdão talvez seja a parte mais difícil do cristianismo, alguns dizem, né? Perdoar alguém que nos fez mal. Talvez seja a parte mais difícil do cristianismo.
Mas se você está em Cristo, queridos, você consegue. Se você tem mente renovada, você consegue. Se o Espírito Santo já fez você nascer de novo, você consegue. Talvez você ainda não tenha conseguido porque precisa crescer mais um pouquinho. Mas se você deixar o processo acontecer na sua vida e a sua mente for transformada, o seu coração e o seu entendimento em Cristo for sendo transformado a cada passo processual que você vai dando ao caminhar com Ele, você vai conseguir perdoar, assim como Ele nos perdoou. E Ele nos perdoou de tudo. Outra passagem, para a gente correr. Opa, agora travou, eu acho. Não. Esses versículos todos existem, esses versículos impares do Sermão da Montanha diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo. Parece que ficou muito mais difícil, mas comprova aquilo que a gente falou semana passada. Vem do interior e não de fora para dentro. Vem de dentro para fora. A nossa vida em Jesus, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem algumas passagens que dizem assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Porém eu vos digo, aquele que já falar que o irmão é tolo, é a expressão mais ou menos assim, mas não é. Essa expressão para nós, tolo em Itajaí, não quer dizer, tá? Não fique preocupado em chamar os outros de tolo em Itajaí. Estás tolo. Não é? Não entra dentro dessas passagens de Jesus, a gente não é tudo ao pé da letra assim, né? Tolo, naquela época, essa palavra, na original, era outra expressão. Né? É querer que a pessoa morra mesmo, querer que a pessoa seja, né, humilhada, sei lá, maltratada, desse jeito. Né? Aqui em Itajaí é só uma gíria. Né? E depois ele fala: ouviram o que foi dito, não adulterarás. Porém, aquele que olhar para uma mulher com mente, pensando nela com uma mente profana, já está adulterando com ela, sei lá. E tem várias passagens, né? E Jesus, parece que ele deixa algo mais pesado. A regra parece ser mais pesada com Jesus, mas é algo que ele está entendendo. Aquele que tem a mente renovada, aquele que nasceu de novo, ele deve pensar de outra forma. Ele deve entender que a outra pessoa é muito importante ao ponto dela querer matar ela. A tua esposa é tão importante que você não pensa em outra pessoa. Aquilo que é meu, o que é do meu próximo é do meu próximo. Por que eu vou querer furtar o que meu próximo tem? Jesus está querendo dizer isso, eu não tenho nem que pensar sobre isso. Eu tenho a mente renovada, eu já penso diferente. Já não é mais, eu não fico pensando nas coisas do outro, eu não fico tentado em querer o que o outro tem, porque eu tenho a mente renovada, aquilo que Deus está me dando, eu já sou grato por aquilo. E se Ele me dá algo a mais, que bênção, eu posso ajudar os outros. E não para ser melhor do que os outros, simplesmente porque Deus, Ele está sendo generoso comigo, e se Deus está sendo generoso comigo, eu preciso ser generoso com o próximo. É mais ou menos esse entendimento de Jesus, é uma mudança de mentalidade mesmo, queridos, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de pensar. A gente entra no Instagram, nas redes sociais, e muitas vezes quer ter o que o outro tem, aquilo ali é só uma mentira. Muito daquilo que está acontecendo naquele Instagram ali é mentira, queridos. Alguém já viu alguém postar problema no Instagram? Está todo mundo feliz sempre, né? Eu parei de postar um pouquinho que eu cansei, né, dessas coisas. Talvez o lugar mais hipócrita que existe é aquele Instagram. Né? Mas a gente não tem que olhar para aquilo lá querendo o que as pessoas têm. Tudo que Deus te deu, querido, aproveita, seja generoso com os outros, seja grato de coração e viva pelo aquilo que te deu. Não deseje o que os outros têm, não queira o que os outros têm. Seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Deus te deu sempre pessoas boas. Deus deu uma igreja para você congregar, pessoas que amam a Deus. Aproveite isso, usufrua daquilo que Deus te deu. Deus te deu um casamento, uma esposa, Deus filhos. Aproveite o que você tem. Se não está legal, faça as pazes, viva Cristo dentro do seu casamento. Renove a aliança que você fez com a sua esposa. Não fique pensando em outras coisas, em outras mulheres. Não faça isso, queridos. É isso que Deus está querendo ensinar. É isso que Jesus está querendo ensinar. Não é uma questão de regra. Você não vai ser apedrejado por causa disso. Na época era. Na época, mas agora não, né? Graças a Deus, né? Para alguns aí, né? Mas que aqueles que têm a mente transformada não precisa nem falar graças a Deus, né? Porque já tem a mente transformada. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas.
Não será assim entre vocês. Já foi uma série aqui da igreja. Quem estava aqui ano passado lembra, né? Uma série. Não será assim entre nós. Nós fizemos uma série sobre esse versículo aí. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. No reino de Deus, isso é uma questão muito religiosa. E uma coisa que a gente ensinou ano passado, e eu gostaria de lembrar, que isso não seja assim entre nós. Que você não faça algo aqui na igreja pensando em títulos, pensando em algo a mais, pensando em aparecer. Isso não é reino de Deus. É a sua mente carnal, a sua natureza adâmica, querendo algo mais do que Deus quer dar para você, muitas vezes. Mas se você tem um coração renovado, uma mente transformada, você entende que eu estou ali para servir. Se eu tenho algo, eu vou servir. Se eu tenho algo para oferecer, eu vou oferecer. E Deus vai ser louvado com a minha atitude. Esse é o ensinamento bíblico. Servir de todo o coração. E aquele que quer ser ou tem esse chamado para a liderança em algum momento, o ensinamento de Jesus é: faça como eu fiz. Mesmo sendo Deus, não tomei por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez homem. E como homem se fez servo. E serviu a todos. Pronto. Básico, humildade. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a todos vocês. Muita gente usa isso aí para a teologia da prosperidade, né? Mas é um dos segredos da prosperidade dos judeus, porque eles cumprem isso aqui. Eles vivem uma irmandade, eles se consideram irmãos, independente deles não estarem lá. E eles cumprem esse princípio. Se eu tenho mais, eu dou para quem tem menos. Eu sirvo para quem tem menos. Eles vivem isso. E parece que Deus faz eles terem cada vez mais, para assim abençoar cada vez mais os seus irmãos. Mas não tem nada a ver com isso esse texto, né? Mas é da nossa atitude. Nós julgamos com muita facilidade. Julgar aqui é diferente da justiça que eu falei lá. Julgar é emitir juízo, é condenar. Ele é redundante ali. É natural na cultura hebraica ter redundância. Usar duas coisas, eu falei sobre isso semana passada, né? Imagem e semelhança, na verdade, não são coisas diferentes. Imagem e semelhança é porque ele quis reforçar uma ideia. E na ideia de imagem e semelhança, quando Moisés escreveu aquilo, é porque os reis, e eles estavam vindo do Egito, os reis do Egito e de alguns outros povos da região, consideravam apenas aqueles que eram reis, aqueles que eram superiores, eram líderes, somente eles tinham a imagem de Deus, o resto do povo não tinha. E aí Moisés diz: não, vocês, todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas era uma redundância, imagem e semelhança, assim como você, não julguem, vocês não serão julgados, não condenem, não serão condenados, é uma redundância. Mas é um ensino para a gente, porque a gente tem muita facilidade de condenar e de julgar. Inclusive a religião, e isso é mundano, isso é natureza adâmica, isso não é ensinamento de Deus. Nós vamos ler no texto algo parecido como isso, onde Deus, no texto de Romanos, onde Paulo diz assim: a vingança pertence ao Senhor, não a vocês. Perdoem e serão perdoados. Entra na mesma ideia. Que mérito terão se amarem aos que os amam? Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? E aí, em todas as perguntas, tem aquela frase ali: até os pecadores fazem isso. Ou seja, assim é natural no mundo, mas entre vocês é diferente. É isso.
Eu ensinei para vocês, é mais ou menos Jesus dizendo, eu ensinei para vocês diferente. Porque os pecadores já fazem isso, só amam aqueles que amam eles. Só são bons ou só tratam bem aqueles que tratam eles bem. É como se fosse uma reação. Mas o que eu ensino para vocês é que vocês ajam diferente. Vocês amem até aqueles que te maltratam, aqueles que te perseguem. Jesus ensina assim, até aqueles que são teus inimigos, ame a eles. Façam bem. Se eles te pedirem água, eles estiverem com sede e te pedir água, dê a água para eles. Se eles te pedirem uma roupa para vestir, dê a eles 2. Se eles pedirem para andar 1 milha, o pastor José ensinou o que é isso, ande com eles 2 milhas. É mais ou menos isso que Jesus está ensinando. Esses são os princípios do reino. Esses são os princípios. Eu poderia citar aqui e ficar a noite toda só citando versículo e passagem do que Jesus falou. Mas eu queria finalizar aqui entrando no texto. No texto de Romanos, a partir do verso 3. Nós vamos ler com bastante calma. E eu vou trazer à memória alguns daqueles textos que a gente leu ali, de que Jesus falou. E algo para a gente perceber que muitas vezes o nosso pensamento, a nossa mente, está totalmente antagônica ao reino de Deus. E está vivendo de acordo com este mundo novamente. E igreja, nós precisamos verdadeiramente deixar o Espírito de Deus trabalhar o nosso coração e mudar a nossa mentalidade. Passamos por momentos difíceis e continuamos passando por momentos difíceis. E a gente vê que a ação, muitas vezes, das pessoas é totalmente diferente ou estranha ao que o reino de Deus, ao que Jesus ensinou para a gente, ao que o Evangelho ensina para a gente. A gente continua vivendo com ódio no coração, querendo o mal das pessoas, julgando e condenando pessoas de todo o coração. Na igreja a gente não quer servir ninguém, só quer ser servido. A gente vive novamente, e está começando a viver, aquilo que o mundo nos ensina, aquilo que são princípios deste mundo, que são princípios regidos pelo sistema desse mundo, e não de acordo com um novo nascimento em Cristo Jesus. E nós precisamos permitir que o Espírito de Deus transforme os nossos corações. Paulo continua assim dizendo, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O achismo, né? Glória para si próprio. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Como é difícil ser equilibrado no Brasil hoje, né? No mundo todo é assim. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros onde é que eu estou aqui? Não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça a fé, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo não diz para ninguém, olha, você não quer fazer, não faça. Mas se Deus derramou esse dom para nós, esse presente, a gente muitas vezes cai no erro. E nós evangélicos, eu estou falando, tá? Muitas vezes cai no erro de querer dons para se aparecer, de querer dons para ser melhor do que os outros, de querer dons para si próprio. Então, a glória e a honra é para mim próprio, é só para mim. E não estou disposto a usar esses dons para abençoar pessoas. E Paulo está dizendo aqui, você tem qualidade? Sirva, meu querido. Você tem dom? Sirva. Olha lá, quantas crianças vieram aqui, na frente. Você sabia que nós estamos precisando de gente? E se você tem um dom para trabalhar com crianças, o que você está fazendo sentado no banco? Sirva. Se você tem esse dom e esse talento, foi Deus que deu para você. Seja grato e seja generoso para com os outros. Use-o para abençoar pessoas. Se você tem o dom para ajudar pessoas, nosso Ministério Social está precisando de gente para ajudar. Sim, para atender pessoas. Nós doamos, todos os sábados de manhã tem gente aqui
recebendo alimentos, recebendo palavra, recebendo instruções, aconselhamentos. Muitas dessas pessoas são visitadas nas suas casas. E a gente precisa de gente para fazer isso. Nossos pequenos grupos vão começar agora, né? A gente vai começar um treinamento daqui a pouco. E nossos pequenos grupos vão começar. Se você tem o dom de profetizar, por que você não usa isso na medida da sua fé? Deus já te deu, queridos. É o dom. Você tem o dom. Se aperfeiçoe, se capacite, treine, mas faça isso. Louvor em todos os lugares. Né? Nossa cooperação lá, na cozinha, está precisando de gente lá para cozinhar? Tá, Robson? Em todos os lugares, queridos. O que o reino de Deus não nos ensina é que você fique sem servir alguma coisa para alguém. Todos temos necessidades. Somos um membro com um corpo com vários membros. É assim que a Bíblia nos ensina, como se fosse um corpo humano. Alguém já viu um pé andando sozinho por aí? Um pé de alguém andando sozinho? Alguém já viu? Não, ninguém viu. Mas a gente vive, muitas vezes, como igreja, assim. Pessoas querendo andar sozinhas e pessoas não querendo andar. Já viu? A pessoa querendo andar e o outro pé não vai, né? Aí vai arrastado assim, né? E na igreja a gente vive assim, como se a gente muitas vezes estivesse manco, porque muitas pessoas querem servir e como a gente dizia no futebol, quando o cara não joga bem, a gente dizia antigamente, eu não sei como é que é agora, o Davi pode dizer, né? Mas antigamente a gente dizia assim, o cara tem 2 pés esquerdos. Na tua época era assim também, Zé? É mais novo? Tá. Outra geração. O cara tem 2 pés esquerdos. Na igreja, muitas vezes, a gente tem 2 pés esquerdos. Não porque tem 2 pés esquerdos, é porque o pé esquerdo trabalha por 2 e o de direito não quer andar. É mais ou menos assim a ideia. Sempre vai dar problema. E sempre alguém que tem necessidade, porque todos têm, vai deixar de ser servido. Porque a gente não dá conta de fazer tudo. E é isso que Paulo está querendo ensinar para essa igreja. Querido, se você tem, ofereça, porque tem gente precisando. E aí ele continua, dizendo, o amor deve ser... Eu estou no lugar certo aqui? Tá. O amor deve ser sincero, sem hipocrisia. Eu te amo. Mostre. Eu te amo talvez seja a frase mais linda que existe e a mais hipócrita que existe nessa face da terra. Já ensinei para vocês aqui a palavra amor. Ela é uma palavra de 4 letras no original em hebraico e ela tem uma raiz, e a raiz é doar-se. Não existe amor sem se doar. Você ama? Então você se doa. Isso verdadeiramente é amor. Eu amo a Deus, eu me dou a Deus. A minha vida não me pertence mais. O meu corpo não me pertence mais. Os meus dons não me pertencem mais. Os meus talentos não me pertencem mais. Tudo que eu tenho não me pertence mais. Me pertence ao meu Senhor. Eu entreguei para Ele, eu amo a Ele de todo o coração. Isso é doação, isso é amor. E assim quando a gente faz pelo próximo também. Eu amo o meu próximo, eu me dou, faço de tudo aquilo que está nas minhas capacidades para ajudar o meu próximo a crescer e evoluir. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bem. Como a gente ama as coisas que têm aparência de mal, né? Infelizmente. Odeiem o que é mal, amem o que é bem. Amem o que é bom, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. É a mesma ideia do amor lá, é redundância. Doem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Como é difícil isso no mundo, né? Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O ensino é sempre o mesmo. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos
não os amaldiçoem. Como teve gente aí amaldiçoando gente na época da política, né? E antes de ser perseguido, às vezes, né? Com a expectativa de perseguição. Abençoem, não amaldiçoem. Mesmo que você não concorde, e você tem toda a razão para não concordar, mas a ordem do Senhor e a mente renovada é abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não façam acepção de pessoas. Isso é justiça. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Ah, não, aquele lá eu trato bem, aquele ali não trato bem. É como eu falei semana passada, né? Quando a gente diz no mundo aí, uma das ideias do mundo é que quando a pessoa é rica, ela tem muitos amigos, mas quando ela começa a empobrecer, ou ela perde tudo que ela tem, os amigos somem. Não são amigos verdadeiros. E entre nós não pode ser assim. Nós temos que tratar as pessoas igualmente, todas elas. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. É bem igualzinho o Instagram, né? É bem igualzinho aquela teologia que é pregada muito nas igrejas brasileiras. Ande comigo, porque eu sou abençoado. Olha para mim assim, ó. Se você quer ser abençoado como eu sou, né? Se você quer ser rico como eu sou, você olha para mim e faz tudo que eu estou mandando fazer, tá? Já ouviu essa pregação? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão. Ah, para, que ninguém ouviu. É porque você está vindo aqui há muito tempo e que a gente não fala isso, né? Amados, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu acho que eu já fui aqui, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Para terminar aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com o Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é ter a mente renovada. Quando a gente vive dessa forma aqui, é uma das provas de que nós estamos dando fruto, que o Espírito do Senhor está produzindo fruto em nós. Quando a gente vive o contrário disso, ou aquilo que está totalmente antagônico ao que foi dito aqui, pode ter certeza que você, de alguma forma, mesmo tendo nascido de novo, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo sendo salvo, mesmo tendo, né, querendo aprender mais do Senhor, eu vou dizer assim para você, você está se conformando com esse mundo, queridos. E aí, talvez, quando a gente fala assim, as pessoas perguntarem para você, se as pessoas, sem você falar que você é cristão, será que as pessoas já percebem que você é diferente? Será que elas já olham para você e já veem Jesus em você? Se você nunca permitir que a sua mente seja transformada, elas não vão conseguir ver Jesus em você. Você pode entrar num lugar, você pode até falar de Jesus para as pessoas, você pode ser até aquele chato, né, que as pessoas têm como chato, aquele que fala muito do Evangelho, mas não vive nada do Evangelho, é tido como chato. As pessoas não acreditam nela, porque é muito mais importante para elas ver em você que aquilo ali é uma realidade do que o que sai da sua boca. Mas quando a gente não vive o que está escrito aqui, a gente está conformado, e as pessoas percebem isso nas nossas atitudes. Não era o discurso de Jesus que convencia as pessoas. Não era o discurso de Jesus que fazia com que as pessoas o seguissem. Não é o discurso de Jesus que fazia com que as pessoas ficassem louvavam a Deus por causa
do discurso de Jesus, mas por causa das suas atitudes, como ele tratava as pessoas e como ele amava as pessoas, não importando que posição. Jesus era aquele que conseguia estar sentado com um leproso no mesmo dia que ele ia na casa do fariseu. E ele não tratava aquele lá com desprezo e aquele lá com honras. Muito pelo contrário. Às vezes ele tratava mais com honra aquele que parecia, ou que a sociedade esquecia, que não tinha honra nenhuma, era esse que ele honrava. E aquele lá, talvez um pouco de desprezo. Por causa da sua falta de humildade, do seu orgulho, isso Jesus condenava e sempre condenou. E a gente muitas vezes se diz ser de Jesus, que se diz parecer com Jesus, a gente está tão conformado com esse mundo e vivendo tão parecido com esse mundo, que a gente esquece desses detalhes e a gente olha para a nossa fé e olha para nós mesmos e diz, pô, será que eu estou parecendo com Jesus mesmo? Eu usei aquelas frases para provocar você. Parece que está totalmente fora do sermão, mas é para provocar você. Jesus olhando para os discípulos e dizendo, ensinando aquilo ali, são frases de Jesus ensinando para os seus discípulos. Eu poderia, como eu falei antes, eu poderia usar muitos outros. E talvez você ficasse mais provocado ainda. Mas eu não quero que você saia daqui conformado, e agora não conformado no sentido de forma, de ser a forma desse mundo, mas conformado no sentido de sair daqui satisfeito com o que você está vivendo. Eu quero que você saia daqui inconformado, insatisfeito com a sua vida, dizendo assim, poxa, eu sou de Jesus, eu tenho que ser diferente. Sou de Jesus, eu tenho muita coisa para fazer e eu não estou fazendo nada por Ele. Ele tem me abençoado e essas bênçãos é como o mar morto, está recebendo e não está dando para ninguém, vai morrer, querido. A tua fé vai morrer, o teu temor vai morrer, tudo vai se acabar. Porque tudo que a gente recebe, de graça vocês receberam, de graça ofereçam aos outros. Foi pela graça que nós somos salvos, foi presente de Deus, foi dom, você não merece nada disso. Nós não merecemos nada, você está aqui hoje porque Deus te abençoou, porque Deus derramou graça sobre você. Ele olhou para nós e viu, não existe um justo sequer, ninguém pratica justiça. Ninguém trata as pessoas com justiça, ninguém faz isso. Todos são pecadores, todos pecaram, e por serem pecadores, todos estão destituídos da glória, todos estão debaixo de condenação. É por isso que Jesus disse, eu não vim para condenar, porque está todo mundo condenado mesmo. Eu vim para salvar. A minha preocupação é salvação, a minha preocupação não é condenação, mas aqui que a gente faz como igreja, a gente promove uma religiosidade barata, e a gente fala de um evangelho e a gente não vive, porque a gente está condenando pessoas, e Jesus nunca ensinou isso. A gente faz acepção, a gente maltrata, a gente trata aqueles que se dizem nossos inimigos com... Não, Jesus, na época dele era bem pior, meu querido. E ele fala para a gente, abençoa, não amaldiçoa, e a gente amaldiçoa, que ele morra, maldito. Não é assim? Tem gente que ora por isso, né? Ainda bem que Deus não ouve muitas vezes. Ah, por que não morre, pastor? Vaso ruim não quebra, né? Não é, isso é coisa do mundo. A Bíblia fala ao contrário, que Deus é longânimo. Longo ânimo. Paciente. Às vezes o cara já merecia ter morrido, se fosse por nós, né? Ou pela lei, ou pela regra que nós queremos tanto impor e viver esse legalismo barato. Mas Deus é longânimo, Ele tem esperança. Deus tem esperança, vê se pode. Deus tem esperança que as pessoas ouçam o Evangelho e se convertam. E a gente que diz ser de Jesus, a gente deve viver dessa forma, queridos. Se a gente não está vivendo dessa forma, é porque a gente está dando mais ouvido para as coisas desse mundo e deixando o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente tão cheia das coisas desse mundo e se esquecendo daquilo que é importante, daquilo que a gente deveria dar valor e daquilo que é capaz de mudar as nossas vidas. A gente procura mudar as nossas vidas de tantas formas, com tantos conceitos, com tantas filosofias, com tantas ideologias, com tantos ensinos baratos, até teologias baratas. A gente quer mudar a nossa vida, queridos, mas a gente só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente tiver a mente transformada. É bíblico. E aí depois a gente fica reclamando e chorando. Por que as coisas não acontecem na minha vida?
Por dois motivos. Primeiro, porque Deus está te disciplinando, está tentando te levar de volta para o caminho. E segundo, porque você está fazendo da forma errada. Em vez de você permitir que o Espírito Santo faça essa mudança em você, você está totalmente conformado com esse mundo. Vai dar errado, querido. Se você odeia, você vai receber de volta ódio. É mais ou menos assim. Se você for injusto, você vai receber injustiça. Se você condenar as pessoas, julgar as pessoas, na mesma medida você será julgado. É assim que a Bíblia ensina. Agora, se você mudar seu pensamento, talvez você amontoe brasas vivas na cabeça, nas mentes daqueles que te querem mal. É assim que Jesus ensina. O caminho é totalmente diferente do que nós aprendemos. Nós estamos dando valor para aquilo que Deus não dá valor. E nós estamos esquecendo do bem mais precioso que nós temos. Está dentro de nós e quer fazer a obra em nós. E nós não estamos deixando Ele fazer. Porque nós estamos nos apegando com ensinos deste mundo. O que Jesus mais condenava no ensino farisaico, ou dos saduceus, era o ensino em si. Em nenhum momento Jesus condena a vida deles. Em nenhum momento Jesus condena eles em si. Muito pelo contrário, Jesus ensina com paciência, mesmo vendo que o coração deles é duro, ensina com paciência. Mas o ensino deles, Jesus sempre condenou. Ele diz: não, vocês são hipócritas. Vocês ensinam aos outros e querem que os outros façam, mas vocês não querem colocar em prática o ensino de vocês. A forma de como eles reagiam e como eles faziam, as atitudes dele eram condenadas por Jesus. E aí, gente? Por que a gente não faz o mesmo que Jesus fez? Por que a gente não condena aquilo que não serve, que é lixo? E não vive aquilo que é graça de Deus sobre as nossas vidas? Por que a gente não deixa o Espírito de Deus falar mais alto em nós? Essa é a reflexão que a gente precisa deixar. Você está conformado? Que forma você tem? A pergunta que vai ficar no ar enquanto a equipe sobe aqui, para a gente encerrar. Com quem você mais se parece? Capítulo 5, 6 de Romanos, Paulo fala do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, Adão é humano. A palavra Adão é um nome próprio, mas é a palavra ser humano, homem. Tem um pregador, eu não lembro quem é, não sei se o pastor José, o pastor Jean, o Cristiano, sabem quem falou essa frase, diz assim, que uma das coisas mais importantes que Jesus fez foi resgatar a humanidade nossa. Ele está querendo dizer, foi nos levar para o princípio e fazer com que a gente volte a ser como era antes da queda. Não lembro quem foi que falou isso. Ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. E a pergunta que fica no ar: olhe para você mesmo. Com quem mais você se parece? Qual a natureza que fala mais alto em você? A caída ou a que ressuscitou com Cristo? A natural ou a que nasceu de novo pelo Espírito Santo? A do pecado, que te torna escravo, ou da graça, que te perdoa, que te liberta, que te justifica do pecado? As tuas atitudes para com o próximo são as da obra da carne, inveja, ciúmes, divisões,
contendas, brigas, vingança, ódio, ou o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Qual delas você se parece mais? O que está acontecendo em você? Com que forma você está vivendo? Com o que você tem se conformado? Essa é a pergunta que fica no ar. Vamos colocar de pé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cantar mais uma vez. Faça dessa linda canção essa tua oração. Fique indignado, inconformado com a tua situação. Peça a Jesus agora: Jesus, eu me arrependo do jeito que eu estou vivendo e eu preciso dessa renovação, dessa transformação. Cante essa canção como uma oração. Abre o teu coração e deixa o Espírito de Deus fazer transformação na sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nessa noite que o Espírito do Senhor sonde o nosso coração, mostre para cada um de nós aqui, para mim, para os meus irmãos, as nossas necessidades de renovação e de mudança. Como nós temos sido e o quanto nós temos ou estamos longe daquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Nós queremos sim
se parecer mais contigo, Jesus. Mas isso é um caminho de arrependimento e de mudança. É um caminho de conversão. E que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. Que a gente possa verdadeiramente amar como o Senhor nos amou. Que a gente possa perdoar como o Senhor nos perdoou. Que a gente possa cuidar das pessoas como o Senhor cuidou. Servir uns aos outros como o Senhor nos serviu. O Senhor nos serviu, mesmo sendo Deus. Dar honra aos outros, muito mais do que exigir dos outros honra a nós mesmos. Senhor, nos ensina, trabalha o nosso coração, tira de nós dessa mediocridade de vida, o evangelho medíocre que nós estamos vivendo. Faz com que a gente não apenas entenda-o, mas que a gente viva-o de todo o coração. Que a gente, ao sair pelas ruas dessa cidade, ou onde o Senhor nos colocar, que as pessoas, ao olharem para nós, elas vejam o Senhor em nós. Não vejam o velho homem, mas vejam aquele homem, aquela mulher que já nasceu de novo em Ti, Senhor. Que está disposta a ajudar, a explanar, a pregar, a anunciar o Rei que morreu, mas que ressuscitou. Ensina-nos, Senhor. Trabalha as nossas vidas. Acha em nós, nessa noite, arrependimento. E enche o nosso coração do Teu Espírito, de esperança, de mudança, de transformação. Faz isso em nós, Senhor. Não deixa a gente sair dessa noite sem o toque do Senhor, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou contigo. Apenas caminha comigo e eu te mostrarei o caminho certo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.